bom dia. Hoje nós estamos no dia 24 de 50 da nossa devocional, chegando na metade. E hoje o assunto é: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. É maravilhoso? E o texto que a gente vai ler é Efésios 1. Eu vou ler o 13 e o 14, tá? Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a mensagem, a verdade, e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. Esse pagamento divino foi a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Bom, o texto diz aqui que o Espírito Santo, ele é a primeira parte, é o pagamento divino, é a primeira parte, como se fosse a entrada. A nossa herança, ela vai vir duas vezes, vamos dizer assim, né? A primeira foi com a vinda do Espírito Santo e a segunda vai vir com Jesus consumando tudo. E o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, ele é extremamente precioso e importante. Extremamente. Pensa o seguinte: primeiro, ele é a prova, ele é a garantia, é aquilo que Deus deixou, né? Jesus, ao subir aos céus, deixou na terra para garantir que tudo que ele falou, isso de fato já começou a acontecer. Que é com a morte dele, os nossos pecados foram lavados. E o Espírito Santo está aí para fazer essa prova, para mostrar a garantia de que isso já está acontecendo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus aqui na Terra para nós vencermos as dificuldades. E eu estou propondo essas dificuldades, não só dificuldades humanas, das coisas que a gente precisa, mas principalmente a dificuldade de nós lidarmos com os nossos pecados diários. O Espírito Santo é aquele que nos orienta e direciona, o nosso amigo que fica do nosso ladinho, nos ajudando e mostrando o caminho que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, né? Aqui no nosso devocional eu falo o seguinte: é fundamental aprofundarmos nosso relacionamento com o nosso amigo, o Espírito Santo. Aquele que a Bíblia chama de nosso ajudador, chamado para ficar ao nosso lado. Como Jesus descreveu, ele é o penhor da nossa herança em Cristo Jesus, né? Com a morte e a ressurreição de Jesus, e nós declarando ele como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Antes éramos apenas criaturas, agora nós passamos a ser filhos de Deus. E quem tem filho tem direito à herança. E que herança é essa que nós passamos a ter direito no momento em que nós declaramos Jesus como nosso Salvador e passamos a estar na família de Deus? A vida eterna. O poder que a morte tinha sobre nós não existe mais. E eu não estou falando de morte física, porque as pessoas continuam morrendo. Até a vinda de Jesus, isso ainda vai acontecer, infelizmente. Mas a vida eterna é essa herança que nós recebemos no momento em que passamos a ser filhos de Deus. E o que acontece? O Espírito Santo, ele é o sinal de garantia de que nós vamos receber essa vida eterna, a herança prometida em Deus. E como, né? Aqui, o nosso devocional também fala o seguinte: o Espírito Santo entrou com seu valor pessoal
imensurável e estimável para sustentar aquilo que herdamos em Cristo Jesus. Porque Ele já vai trazendo com suas demonstrações de poder, de constrangimento, de amor, de capacitação. A gente já vai tendo vislumbre da nossa herança. É como se a gente já começasse a usufruir boa parte dela por meio do Espírito Santo. E esse usufruir da herança mostra e nos garante que tudo aquilo que Jesus prometeu, ele vai acontecer, porque nós já podemos ter esse vislumbre, a garantia por meio do Espírito Santo, em nós e ao nosso lado. A palavra nos assegura que a nossa herança está garantida. Nada e nem ninguém pode tomá-la. Nem o diabo, nem o pecado, nem qualquer força contrária. Porque quem nos deixou essa herança é o Senhor absoluto de tudo. Olha que missão linda e maravilhosa que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Nos garantir que a herança prometida, ela tá garantida. Né? A herança que nós vamos receber, ela está efetivamente guardada, e parte dela nós já podemos usufruir hoje. Isso é maravilhoso. Gente, se você pensar no Espírito Santo, muitas vezes ele é tão negligenciado. Ele é um amigo que está ao nosso lado, que está em nós, que age nas circunstâncias ao nosso redor, que ele não pode de maneira alguma ser ignorado no nosso dia a dia. A gente fala tanto em Deus, fala em Jesus, mas o Espírito Santo é aquele que está aqui hoje, ao nosso lado. É a herança, é parte da herança que Deus já deixou conosco, para garantia do tudo e da vida eterna, e de tudo que a gente vai receber e vai desfrutar na eternidade com Deus. O Espírito Santo é esse, aquele que mostra e comprova toda a verdade, que é o Espírito da verdade que Jesus diz, deixado para nós. É uma presença maravilhosa. Passa a desfrutar da companhia dele intencionalmente, falando com ele, conversando com ele, pedindo auxílio. Porque ele é esse ajudador. Ele é essa pessoa linda que está ao nosso lado, nos capacitando em tudo também. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus aqui conosco. E isso é lindo e maravilhoso. O próprio Deus se colocou como garantidor da nossa herança. Por isso, você nunca está abandonado nem esquecido, pois já possui o maior prêmio, a presença de Deus, todos os dias. Esse é o maior prêmio, a presença de Deus em você, em mim, todos os dias. É isso, gente. Essa é a missão maravilhosa e linda do Espírito Santo, a garantia da nossa herança. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer por mais um dia. Quero te agradecer pelo Espírito Santo, que está em mim e também está ao meu lado. Esse amigo tão precioso. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu agir em nossas vidas, pela garantia que você nos dá da herança que o nosso Deus e Pai nos prometeu. Obrigada por me ajudar e nos ajudar a ver que circunstâncias são apenas passageiras e que toda dor, sofrimento ou preocupações dessa vida, elas não são nada diante da herança que nós vamos receber, diante da vida eterna que nos foi garantida com a morte e a ressurreição de Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tchau, gente. Um ótimo dia.